Hagrid. O que são estas coisas? São goblins, Harry. São muito espertos os goblins, mas não são muito simpáticos. Fica por perto. O Sr. Harry Potter quer fazer um levantamento. E o Sr. Harry Potter tem a chave? Curioso. Muito curioso. Desculpe, mas porquê que é curioso? Lembro-me de todas as varinhas que vendi, Sr. Potter. Oh, santo Deus! És o Harry Potter! Eu sou Hermione Granger. E tu és... Ron Weasley. Prazer. Agora, dentro de momentos, vão entrar por estas portas e juntarem-se aos vossos colegas. Mas antes de se sentarem, têm de ser divididos pelas nossas equipas. Existe a Gryffindor, a Hufflepuff, a Ravenclaw e a Slytherin. O professor Dumbledore quer dizer umas palavras. Existem algumas regras que eu gostaria de vos comunicar. Os principiantes, não se esqueçam, a Floresta Negra é proibida para todos os alunos. Além disso, o nosso encarregado, o Sr. Filch, pediu-me que vos lembrasse que o corredor do terceiro andar do lado direito está fora dos limites. Bem-vindos ao episódio número 10 de Conversas de Nobodies. Comigo tenho o João. Olá, João, tudo bem? Olá, olá. Como é que estás? Tudo bem, tudo bem. Espero que não tenham sentido muito a minha falta. Pois é, pá. Se hoje a tua falta no Stranger Things, acho que tinha dado jeito. É. Não? E por acaso tinha gostado de fazer também. Gosto de Stranger Things. Pois é. Mas, Mas o pagamento não chegou a tempo, não é? Yeah. Chegou a Yuri e não chegou a ti. Às vezes sabes como é que é o CTT. É. E não estamos sozinhos, João, não é verdade? Não. Diz que não. Acho que hoje temos uma surpresa. Temos uma surpresa bastante grande, porque pela primeira vez temos uma presença feminina no podcast. Velozes e os Foguetes, maltinha. Andreia, bem-vinda. Alô! Obrigado por participares. Eu sinto que a diversidade neste podcast finalmente existe pela tua presença. Ainda bem, fico contente por fazer parte. Sim, a gente já não pode ser acusado de só trazemos gajos. Diversidade. Yeah. Diversidade for the win, sem dúvida. Está tudo bem contigo? Tudo bem convosco. Tudo ótimo. Calor, não para. Yes. Mas a malta não quer ouvir falar de calor. Tenho esse pressentimento porque vamos falar aqui de um filme muito importante na nossa geração, especialmente, mas possivelmente noutras gerações, não descarto essa possibilidade. Marcou-nos bastante, não só o filme, mas a saga em si. Vamos falar de Harry Potter, mais concretamente o primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eventualmente tínhamos que chegar aqui, não é? Porque sendo nós bastante fãs da saga, era quase impossível a gente eventualmente não falar do que quer que seja deste mundo mágico que mudou vidas e ainda influencia hoje em dia muitas pessoas em várias fases da sua vida, em várias coisas que elas fazem. Tem um culto, mas ao mesmo tempo é algo gigante que é incomparável. Se calhar podemos começar por isso. Harry Potter, começo por ti, João. Qual foi o teu primeiro contacto com o mundo mágico de Hogwarts que tu te lembras? Ok. Então, por acaso tenho uma história. Ok. Gostas das tuas histórias? Força. É assim. É mais ou menos isso. Eu já não lembro em que ano é que foi. Mas a professora de português tinha-nos mandado, a sério, tinha-nos mandado de ler um livro. A gente tinha que ler tipo um livro fora das aulas, extra, e depois tínhamos que fazer uma apresentação e não sei o que mais. E eu lembro-me da gente ir para a aula de inglês, todos lixados com isso.
E depois a professora de inglês sugeriu à turma para a gente ler Harry Potter. Uhum. Ninguém fazia ideia do que era. Mas ela dizia que tinha tido muito sucesso em Inglaterra e toda a gente gostava muito e não sei o quê. E a gente tipo, deve mesmo ser isso. Deve ser um livro grandalhão de 300 e tal ou 400 páginas. Não, a gente queria ler uma coisinha pequena. Só que ela depois disse as palavras mágicas que vai haver um filme. Claro. Sempre. E então, pronto, foi aí que toda a gente decidiu ler Harry Potter. Pedimos já à professora de português, já ela disse que sim, toda a gente ia ler aquilo. Como é óbvio que eu não li o livro, fui ver primeiro o filme. Claro. Mas depois fiquei apaixonado pelo mundo do Harry Potter. Acabei por ler esse livro, A Pedra Filosofal, e acabei por ler os outros todos. Mas pronto, foi assim. Foi assim o teu primeiro contacto. Ok. Lembras-te de ver o filme onde? Pela primeira vez? A cinema. Ok. Versão portuguesa? Ou... Yeah. Versão inglesa. Okay. Já. Yeah. Sabes o que é que vem? Sabes o que é que vem, né? No início do podcast? Versão portuguesa da Harry Potter. Falas e muitas. Há muitas. Só um pequeno à parte, antes de chegarmos à Andrea. Fizeram... Os primeiros 4 filmes do Harry Potter tiveram todos dublagem em português, ok? E são pérolas fantásticas. Fantásticas. Aliás, o Harry Potter pode ser visto em Portugal na HBO Max. Eu tenho quase a certeza que eles não têm. Não, peço desculpa, tem a versão portuguesa. Peço desculpa. Eles mantiveram a versão portuguesa. E eu ia dizer que agora só conseguia ouvir a versão portuguesa ou por meios fantásticos na internet ou para quem tivesse o DVD ou o Blu-ray, mas por acaso está mesmo na HBO. Eu ainda vou mais longe, para quem tivesse as VHS. É verdade, as VHS vinham com a versão portuguesa, não é? Sim. Corrige-me uma coisa, Andrei, porque eu sei que, por exemplo, no Space Jam, eu trago sempre este exemplo quando é para falar de VHS com versões portuguesas. O Space Jam tinha a versão portuguesa, começava com a versão portuguesa, os créditos acabavam e vinha a versão original com legendas. Lembras-te se no Harry Potter era o mesmo? Ou vinha só mesmo a versão portuguesa? Eu não sei e vou já passar para a resposta à tua pergunta de como é que eu contactei com o Harry Potter pela primeira vez. Segue. Porque foi exatamente por VHS. Eu tinha para aí 6 anos. E lembro-me, eu não sei se aquilo era uma coisa muito legal sequer, na verdade. Eu lembro-me que foi o meu tio que arranjou o primeiro e o segundo filme, portanto já tinham saído 2, eu não faço ideia que idade é que eu tinha. Fiquei super contente. Deu-me isso no Natal, as VHS, e as minhas só tinham versão portuguesa. Mas lá está, eu não sei sequer se aquilo era original, se não era, não sei dizer. Eu acho que não. Eu acho que eu pelo menos, lá está, foi esse o teu primeiro contacto, certo? Viste a versão portuguesa? Foi. Okay. Versão portuguesa, VHS, super excited no Natal a receber aquilo. Isso também por acaso passa agora para mim. Esse também foi o meu primeiro contacto. O Harry Potter, eu acho que o primeiro, o segundo e o terceiro eu não vi no cinema. Vi todo a posteriori. Nem eu. Por VHS ou DVD. Mas por acaso este filme, o primeiro, vi em VHS, que eu não tinha. Por acaso aluguei no videoclube. Vi, adorei e exatamente, fui ao videoclube e disse, quero uma cassete da Harry Potter. Nós temos alguma idade. Sim, é verdade, ainda se lembrarmos do videoclube, muitos filmes fomos lá buscar. Adorei tanto o filme que até comprei o VHS depois, para mim. E tenho o VHS do primeiro e tenho o VHS do segundo. Sim, eu guardo muita tralha. Olha, já não sei onde é que isso está. Gostava por pérolas. Eu tenho aquela esperança que um dia valha muito dinheiro, sabes? Ou então façam uma reportagem sobre mim na televisão, como o nerd que tem VHS de Harry Potter. E parece lá eu, com borbulhas na cara. Pronto. Antes de passarmos, por acaso, para a introdução do como é que este mundo foi criado, eu já agora pergunto, antes que me esqueça. Não foram só os filmes com que eu tive o primeiro contacto com o Harry. Os livros, o João já mencionou. Eu vi o primeiro e o segundo filme antes de ler os livros. Também. E só depois com 8 anos, quando o segundo filme saiu e eu tinha visto, é que comecei a ler os livros. Então comecei pelo primeiro, o segundo e acabei o terceiro antes sequer do terceiro sair. Por isso vi este filme antes de ler o livro. Mas depois, a partir daí, quando comecei a ler os livros, li todos
até ao fim e depois já sabia o que ia acontecer antes sequer dos filmes saírem. Mas eu ia-vos perguntar, outro contacto com que eu tive foram através dos videojogos, porque o Harry Potter era daquelas licenças que tinha jogos a sair em todo o lado, saía para a PlayStation, saía para o Game Boy, saía para outra consola qualquer, para o computador. Vocês têm algumas memórias de jogar algum jogo do Harry Potter? Já agora pergunto isso, porque pelo menos tenho memórias boas disso. João? Eu lembro-me de ter jogado o Chamber of Secrets ou uma coisa assim de género. Acho que foi Chamber of Secrets, yeah. Ok. Para PlayStation 2, para aí. Ok. Eu não, olha, eu era muito nerdzinha, eu lia os livros e não jogava, não tinha PlayStation, sabia da existência dos jogos depois, mas não, foi mesmo só ler, e pronto, e sabia que os jogos existiam, mas não, nunca joguei, não fazia ideia como é que se jogava sequer na altura. Ok. Pronto, fui só eu então. Porque E porque eu achei curioso mencionar. Porque... Não, mas eram conhecidos, eram muito conhecidos. Eu lembro-me de estar na primária, depois a seguir, no básico, e do pessoal falar dos jogos, mas não. Pronto, eu lembro-me de jogar o jogo para computador do primeiro Harry Potter no computador da escola. Boas memórias. Pronto, exato. Não sei até que ponto eu vi o Prisioneiro de Azkaban na escola também. Ok. Por acaso o João fez-me lembrar de outra história e já agora pergunto. E a tua professora foi fixe porque falou de Harry Potter e recomendou Harry Potter. Porque à medida que os filmes foram saindo, começou a ser proibido a gente ler os livros de Harry Potter para apresentar em sala de aula. Também houve essa fase, porque tipo, eles começaram a ver espera, estão a sair bué de filmes, mas é cortar com isto, Harry Potter é batota, Foi assim, foi com o Senhor dos Anéis também, se bem que o do Senhor dos Anéis meio que já podias, porque era um calhamaço maior. Aí era mais complicado ler aquilo tudo. Mas sim. Muito bem, então, vamos agora passar para a introdução de como é que este mundo fantástico foi criado. Então, muito bem. Harry Potter é uma saga de 7 livros de fantasia escrita pela autora britânica J.K. Rowling. E a série narra as aventuras de um jovem chamado Harry Potter que descobre aos 11 anos de idade que é um feiticeiro ao ser convidado para estudar na Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts. Muita coisa se passa ao longo dos livros, mas o foco principal é a amizade entre o Harry e os seus melhores amigos, o Ron Weasley e Hermione Granger, e os seus conflitos com o feiticeiro das trevas Lord Voldemort, que pretende conquistar o mundo da feitiçaria, subjugar as pessoas não mágicas, conhecidas por Muggles, e destruir todos aqueles que estão no seu caminho. O primeiro livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal, a adaptação para filme que vamos falar hoje, foi lançada em junho de 1997 e os livros ganharam uma imensa popularidade, aclamação da crítica e foram um sucesso comercial em todo o mundo. Foram ao todo vendidos cerca de 500 milhões de cópias em todo o mundo desde o primeiro lançamento do primeiro livro. Sendo que o último livro, o Harry Potter e os Talismãs da Morte, vendeu cerca de 11 milhões de cópias nos Estados Unidos nas primeiras 24 horas após o seu lançamento. A série abrange vários géneros, como a fantasia, a vida escolar e a passagem entre a infância e a juventude, com elementos de mistério, suspense, aventura e romance à mistura. Sendo que a história tem muitos significados e referências culturais. Para a autora, a J.K. Rowling, o principal tema da saga é a morte, com o preconceito e a corrupção como outros temas dominantes. Dos livros vieram adaptações para o cinema, como é o caso do filme hoje que vamos falar, e os outros adaptações que saíram, sendo que este primeiro filme foi lançado em 2001, mas também tivemos, como já referimos, videojogos, adaptações para teatro e até um parque temático na Universal nos Estados Unidos da América. Maltinha, o que é que... após estes dados que vos atiro à cara, é incrível, não é? Como é que algo assim se torna assim gigante, não é? Eu acho que deve ser das coisas, das franchises com mais sucesso. Sem dúvida mesmo. Vamos passar agora, se calhar, para o... Vamos abordar, não é? Em geral o filme. Podemos se calhar passar pelo casting primeiro.
eu diria que eles acertaram em cheio em praticamente todas as personagens, porque acho que todos os atores meio que foram. Praticamente, eu acho que acertaram em todas. Sim, ok. Sim, sem dúvida. Eu acho que estes atores nasceram para interpretar os personagens que a gente vê. Principalmente o trio principal, o Daniel Radcliffe, o Rupert Grint e a Emma Watson. Algum para vocês, algum deles que salta à vista como uau, nem acredito que esta pessoa existe e nasceu para interpretar este papel. Podemos começar por ti, João. Epá, tipo, não sei. É uma pergunta assim um bocado. Porque o casting foi tão bem feito, e não só no trio Maravilha, foi bem feito no geral. Mas do trio Maravilha, opá, não sei, tipo, o Daniel Radcliffe ultimamente tem se tornado um grande ator, não só como Harry Potter, mas no geral está feito um grande ator. Portanto, nesse sentido, se calhar ele, mas por outro lado, o Rupert Grint, que faz de Ron, epá, praticamente não tem feito mais nada. Parece que o homem nasceu para fazer Ron Weasley e para morrer como Ron Weasley. Portanto, se calhar ele, epá, não sei. É assim, é complicado já. André, achas esta pergunta assim tão difícil? Não sei, olha, eu acho que a Emma como Hermione, eu acho que eles dizem até numa entrevista alguns que eles são muito parecidos às personagens. A personalidade deles é muito parecida. Aliás, eles quando fizeram o casting, eles fizeram mesmo com esse propósito. Era para parecerem o mais semelhante possível. Exato, eu acho que depois como cresceram também a rodar o filme, a fazer todos os filmes que vieram depois disso, do primeiro, é claro que vão ser sempre associados e pronto. A Emma Watson fez mais coisas, o Rupert realmente não fez mais nada, acho eu. Eles têm feito mais coisas, todos eles. O Rupert Mas também tem mais significativas, coisas, mas não nada é? assim sim, exatamente. Sim, significativas, assim que fosse. Eu acho que eles vão ser para sempre, pá, as personagens. Eu não Sim. consigo olhar e ver outra. É muito difícil a gente conseguir Coitados, criá-los. por um lado, Sim. mas não consigo. Eu vou sempre olhar e ver, ok, é a Hermione, é o Harry Potter, não dá. Sim. Eu acho que isto é um elogio, claro. Eles foram 8 filmes ao longo de 10 anos. É quase como se fosse um casting de uma série que durou 10 anos. Tipo, por exemplo, acontece o mesmo, por exemplo, com o Friends. Imagina, tu vês as atrizes e os atores do Friends e é muito impossível, é um bocado impossível tu vê-los noutras personagens sem lembrares primeiro deles no Friends, por exemplo. Ou até no Mas próprio sabes que eu acho que é um bocadinho diferente. Eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente porque eles eram pequeninos quando começaram e nós, público, acabámos por os ver crescer. E então a afinidade é um bocadinho maior, eu acho. E tu sabes que eu sou biased com Friends, mas eu consigo olhar para a Jennifer Aniston noutro papel e sair um bocadinho, até porque ela ficou muito conhecida, acho que do grupo inteiro, pronto, Sim, é talvez a mais conhecida, e consigo ver outras personagens que ela faça. Com o trio de Harry Potter não acontece tanto, eu acho que por eles serem pequeninos e depois vermos a evolução, a afinidade é um bocadinho maior com aquelas personagens, não sei, mas é a minha opinião. Mas, olha, eu também acho que tem mesmo a ver com o caso ter sido perfeito praticamente. Porque mesmo com outros atores, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do Alan Rickman, que já tinha outros filmes e que já tinha ficado conhecido por outras coisas, e mesmo assim tem muitas dificuldades ainda a dizer que ele foi feito para representar o Snape. Sim. Que ele faz um papelaço e fica perfeito mesmo. Sim. O Alan Rickman no geral é fantástico, mas aqui concordo. Não, mas ele é um grande ator e já tinha feito grandes papelaços, já era conhecido e já isso tudo. E mesmo assim, ao fim de tudo, acho que o principal papel por que ele vai ficar conhecido, ou ficou conhecido, acaba por ser o Snape. Sim. Exato. Sim, sem dúvida. Mas também não sei se fez alguma coisa com a dimensão de Harry Potter, lá está. Eu acho que ele é assim, ele tem uns projetos engraçados. Ele era o mal do primeiro Die Hard. Ele ficou bastante conhecido com isso. Mas isto são anos antes do Snape, atenção. Sim. Mas ele tem mais coisas. Tem mais coisas, sim. Um bocado mais low profile, se calhar, muitas delas. Pois, lá está, era o que eu estava a pensar. Com a dimensão de Harry Potter, acho que Sim. talvez não. Sim, não. Com a dimensão da Harry Potter é este o papel, sem dúvida alguma.
Também é o Snape e pronto. E é o Snape. Eu podemos tocar agora numa outra questão que eu, por acaso, há anos que eu penso isto, mas por acaso agora tenho vocês aqui e gostava de saber a vossa opinião. O realizador que eles foram buscar para os 2 primeiros filmes é o Chris Columbus. O Chris Columbus, que é conhecido por fazer filmes mais orientados para a família e para miúdos, ele era, antes do Harry Potter, ele era conhecido por ter feito os primeiros 2 sozinhos em casa, bastante aclamados como grandes filmes de Natal. E também os Gremlins também, e outros filmes mais orientados para a família. Eu acho que ele foi muito bem escolhido para, pelo menos inicialmente, enquanto eles são assim muito putos, ser o realizador para estes filmes iniciais. Também pelo seu passado e pelo que ele estava super habituado a lidar com atores crianças, e trazer o melhor deles para o cinema. Mas já há outra coisa que eu acho que não é falada o suficiente, e isto é a minha opinião. Eu acho que o Harry Potter teve vários realizadores ao longo dos filmes, mas eu acho que ninguém conseguiu capturar a magia de Hogwarts como ele. E eu queria saber se acham que é uma opinião controversa ou não. João, o que é que achas? Eu acho que não é controverso, concordo, e até acho que era suposto ser assim, porque o Harry Potter, os filmes vão crescendo e vão mudando de tom ao longo que os anos vão passando, tipo, a evolução da personagem, acompanha a evolução da personagem. Os primeiros 2 filmes tens muito aquela coisa de introdução a um mundo mágico e fantástico e aquele sentimento de espanto e de ser tudo novo e os 2 primeiros filmes capturam muito isso. E depois tens o 3 e o 4 que já muda um bocadinho de tom e começa a ser aquele filme mais de aventura e mistério, e é o Harry e o Trio Maravilha, prontos, a crescer, aqueles filmes de adolescente, de se encontrarem. Depois o 5 é um filme assim um bocadinho esquisito, porque é um filme de mudança entre o 3 e o 4 e os outros 2. E depois o 6 e o 7 já são filmes muito mais sombrios e muito mais pesados e com outro... os takes são diferentes. Certo. Eu se calhar, para explicar melhor, eu gosto do facto de ser tudo mais... Lá está, aqui ele pode fazer isto porque é o início e é tudo mais maravilhoso. Tu gostas do fofinho, não é? Tu gostas da nostalgia, do fofinho. Eu gosto das cores, eu gosto da diferença de cores, acho que é tudo muito mais diferente, muito não, mais... Mas usa cores mais quentes, mais brilhantes, mais vivas. Certo. Eu pelo menos quando li os livros, era esse sentimento que eu tinha, sabes? Que era tudo... Sim. É suposto ser assim, e acho que ele fez um trabalho tremendo e está espetacular. Mas se calhar se fosses fazer os outros filmes com este nível, com estas cores, não funcionavam. Pois, lá está, eu também acho. Eu acho que é que... tal coisa. O Harry vai crescendo, a história vai evoluindo, os takes vão ficando maiores e o tom do filme também tem que acompanhar isso. Não faz sentido teres uma batalha final entre o Harry e o Voldemort com tipo, tudo cores vivas e tudo alegre e não sei o que. Não faz sentido. Sim, eu acho que se era para ele participar, estar envolvido no projeto, tinham de ser os 2 primeiros filmes, sem dúvida. Porque mesmo pelo material que existe, ou seja, os livros mudam a partir do 3, não é? O 3 é o mais... É quando começa a ficar assim mais dark, assim mais aos lobisomens, mas é uma coisa progressiva, pá. Exatamente. E acompanha o crescimento e o desenvolvimento deles. É muito bem feito. Exatamente. Sim. Concordo, sim. Sim. Muito bem. Ainda bem que não sou o único a achar isso. Acho que podemos passar agora para falarmos, debatermos o filme em geral. Vamos começar pelo início, não é? As boas histórias começam sempre pelo início. O filme começa com o Dumbledore a deixar o Harry em bebé na casa dos seus tios, os tios abusivos dele, que a gente acaba por descobrir, os tios Dursley. A tia Petúnia, que era do lado da família da mãe. Ele é praticamente
descobrimos que ele é praticamente o escravo deles, o pequeno escravo deles. A pessoa o familiar que eles não mencionam a ninguém, que deixam escondido, que só o levam quando estritamente necessário. Enquanto o verdadeiro filho deles, o Dudley, uma criança mimada que tem tudo. Um bastardozinho ali irritante. O que é que acham desta primeira abordagem de interpretação de onde é que o Harry está metido? Porque eu acho que lá está, eles não podiam ter passado a melhor imagem, ou a pior imagem neste caso, destes tios. Neste filme parecem as piores pessoas do mundo. Mas eu acho super cómico, sabes? Eu acho que, especialmente logo no início, quando nos apresentam a família, eu acho super cómico. E acho que o tio, especialmente, faz super engraçado. Quando ele diz aquela frase do é um domingo tão bom porque não há correio. Sim. E depois chegam as cartas. Opa, eu acho comedy gold. Eu tenho pena que ele ao longo dos filmes ele tenha desaparecido, pá, porque ele nos próprios livros ele vai tendo aqueles pequenitos, as personagens vai tendo aqueles pequenos momentos para brilhar, não é? Mas com os filmes, à medida que eles vão tendo mais conteúdo para adaptar e não conseguem pôr tudo num filme de 2 horas e meia, ele vai perdendo destaque até que acaba por praticamente desaparecer, apesar de ainda estar lá. Mas lá está, também só funcionava no filme, ou seja, a comédia que ele traz também se calhar só funcionava nos 2 primeiros, naquela parte familiar, num filme de domingo à tarde. Se calhar não se enquadrava tanto depois quando começa a ficar progressivamente mais sombrio. Se calhar o tio engraçado já não se enquadrava tanto, não sei. Ok, sim, possivelmente. João, alguma questão em relação aos Dursley? Não, também concordo. Inicialmente é super cómico. Levam aquilo, o facto de eles serem mais pessoas ao extremo. Sim. E acho que fica fixe. Quase como um super vilão. Um super vilão do livro baseado. É para introduzir um vilão que não sai do sofá. Sim. É para ficares logo imediatamente do lado do Sim, miúdo. do miúdo, sim. Claro. Simpatizares logo É o miúdo que usa roupa usada, que claramente não foi comprada para ele, que fica-lhe super grande porque era do seu primo, que é gordo, não é? Gordo nem um porco. E peço desculpa, não estou a fazer fat shaming, peço desculpa, ela é uma criança. Ok? Peço desculpa. Isto vai ficar. Só para avisar. Eu acho que sim. Acho que devias manter. Mas sim, traz essa imagem muito boa do contraste entre o Harry e a família horrível dele. Ele acaba por ter que ficar com eles, porquê? Porque descobrimos que os pais dele morreram quando ele era bebê, por isso que é deixado à porta deles, e a família nunca gosta de falar dos pais dele que morreram, pedindo sempre para se calar quando tenta mencionar sequer isso. O Harry acaba por receber uma carta que é invulgar, porque o Harry nunca recebe correio. Contudo, ele não consegue abrir a sua carta porque os tios acabam por pegar na carta. Eles veem o símbolo. Eles veem o símbolo do selo que vem na carta e acham logo estranho porque sabem o que é. Ardem a carta, mas pronto, isto não impede. Eles são muito contra a magia. Sim, aliás, antes quer da gente saber que há magia envolvida. Então o que é que acontece? Eles queimam a carta e depois de repente começam a aparecer uma data de cartas ao longo dos dias. Sim, e há aquela frase do ser um ótimo domingo sem porque correio, não há correio. Eu acho isso espetacular. Porque o tio já está passado. Tipo, também a fechar a casa toda. Sim. Madeiras nas janelas. Parece um sketch. Parece um sketch, completamente. Sem dúvida. Mas depois faz-te ter pena, porque agora saltando a seguir, antes de aparecer o Hagrid, o Harry faz anos e está sozinho e não tem bolo, portanto dá-nos aquele sentimento de pena mesmo do personagem principal. Sim, sem dúvida. Até mete a musiquinha no fundo para te fazer sentir triste. Então, o correio continua a ser enviado por várias corujas, chega a ser até muito extremo, de uma maneira bastante cómica, onde eles acabam por fugir para uma ilha com uma casota, só mesmo para fugir de todas as situações fora do normal que estão a acontecer com as cartas. Isto não para eventualmente o Harry acaba por receber a sua tal carta, porque quem é que visita a casota é um gigante,
Hagrid, Rubius Hagrid, que é o guarda dos campos de Hogwarts. Hogwarts, o que é? É a escola de magia e feitiçaria, que traz uma carta para o Harry, porque ele, com 11 anos de idade, é aceito na escola de magia e feitiçaria de Hogwarts. E acaba por descobrir que é um feiticeiro, ou está destinado a ser um feiticeiro, porque os seus pais... You're a wizard, Harry. You're a wizard, what? I'm a what? A wizard. Acabou aqui as minhas interpretações da peça. Vão ver o filme se quiserem ver mais. Acho que também é fixe essa cena porque o Hagrid depois tipo mete um rabo de porco no Dudley. sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ele teve mesmo aquilo que merecia. Por isso, quando eu mencionei que ele era um porco, era por uma razão, ok? Sim. Então, ele descobre que é um feiticeiro, os seus pais também eram feiticeiros e que os seus pais realmente não morreram num acidente de carro, que os seus tios tinham mentido. E acabamos por descobrir aqui, não é? Que está um pouco subentendido, não é? Mas a gente consegue ler nas entrelinhas que a tia sempre mostrou um ressentimento por não ter sido ela também convidada para ir para a escola de magia, tal como a irmã, porque a irmã é que começou a ser a adorada, ou pelo menos a pessoa que era... Sim, só no fim. No último. Certo, aqui tu sentes um bocadinho. Explica a situação, certo, mas já se percebe que há ali qualquer coisa. Sim, um ressentimento. Então ela fechou, magia é horrível, é maléfica, não devemos falar dela, é para esquisitoides, não é? Mas na verdade ela sempre quis, porque a irmã é que tinha... dor de cotovelo, basicamente. Sim, em termos concretos era isso. Então, o Hagrid pega no R, né? E lá vão para Diagon Alley, que é um beco. Um beco, uma rua, é o que é uma zona no mundo da magia. Uma zona. Supostamente está ali, é um beco. Está lá escondida. Depois é mais um bairro do que outra coisa. Sim, para o levar a comprar as suas coisas para se preparar para Hogwarts. O Harry aqui acaba por descobrir no banco Gringotts que tinha uma conta aberta que é rico. E que é rico, não é? É rico e para uma criança que nunca teve nada. Que acho que por acaso não tem tipo o impacto que devia ter. Pá. Não tem o impacto que devia ter. Mas lá está, ele não é uma criança que ganha Euromilhões e é tipo. Mas lá está, ele sempre esteve habituado a coisas mínimas, então para ele é um bocado. Sim, ele, coitado. Sim, mas é rico. Então a gente acaba também não só por descobrir isso, mas quando ele vai escolher a sua varinha, que a varinha escolhe o feiticeiro. Não é o feiticeiro que escolhe a varinha. A varinha que acaba por escolher é curioso, muito curioso, que a irmã, a varinha irmã, não é? Que deu a varinha que escolheu o Harry, é outra varinha similar a essa, praticamente cópia, foi a que lhe fez ter uma cicatriz na testa, que o Harry sempre teve desde criança. Desde em forma de trovão. É em forma de trovão, exatamente. Então o Harry acaba por fazer perguntas ao Hagrid. Como é que... Quem é que lhe tinha feito a cicatriz? Como é que os pais morreram? Quem é que era o Voldemort? Porque ele tinha ouvido falar desse nome. Não tinha ouvido falar do nome, mas tinha ouvido falar que, pronto, quem é que tinha-lhe feito a cicatriz, quem é que tinha matado os pais. Então o Hagrid acaba por contar que, pronto, o quem nós sabemos, eles mencionam sempre o quem nós sabemos, e não o mencionam por nome, que é Voldemort, por medo. Então vamos descobrir que o Voldemort foi o feiticeiro das trevas mais poderoso de sempre, que tinha planos de conquistar o mundo mágico, tinha os seus próprios ideais, e queria mudar basicamente o mundo da magia. Mas havia pessoas que o fizeram diferente, principalmente os pais do Harry, que acabaram por morrer a protegê-lo. E quando o Voldemort tentou matá-lo em bebê, por alguma razão não o conseguiu, fez-lhe perder os poderes, ou estar perto de estar morto, ou para ter desaparecido durante 11 anos. E o preço do Harry a pagar foi uma cicatriz na sua testa. E acabamos por dizer que não sabemos como é que isto aconteceu, está envolto em mistério. Mas já temos aqui umas vibes de Harry, possivelmente é um miúdo especial, importante, muito mais importante muito do importante. Que ele alguma vez possa Começamos a perceber. Sim. Até este ponto não...
tudo o que nos é enviado à cara de coisas mágicas, há alguma coisa que vos salta à vista, que queiram mencionar? Assim, curiosidades, não? Eu adoro a parte das varinhas. É? Aliás, eu acho que o filme todo super, super querido, super fofinho, não é? Mas a parte das varinhas acho muito gira. E a forma como eles introduziram aí a varinha irmã, foi a que te fez a cicatriz, tudo isso eu achei muito bem feito, porque temos que nos lembrar que o filme também é para crianças, não é? Na altura éramos pequeninos, e acho que foi muito bem feita a forma como eles começaram assim aos pouquinhos a introduzir a parte mais sombria e a percebermos que ok, há aqui alguma coisa, o Harry é importante, porque é que ele é importante, curiosidades pequeninas assim a serem, tipo easter eggs, não é? A serem deixados. Acho que as pessoas às vezes esquecem, mas o Harry Potter é uma história de mistério, é um mistério. É tipo aventura e mistério. E começa logo a introduzir alguns elementos que vão ser relevantes ao longo de toda a saga. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Para mim, eu gosto muito da ideia das corujas entregarem correio. Não sei. Sim. Gosto muito da ideia. Gosto muito da ideia. E que o Harry vai ter a sua própria coruja. Também é muito fixe. E gosto também da sementinha que eles deixam para o Quidditch com as vassouras. Mas já lá vamos. Sim. O Harry compra tudo, não é? O Hagrid diz para onde é que ele tem que ir para a plataforma 9 3/4, não é? Que não existe. Nós temos que falar sobre essa parte. Ok, fala. Isso revolta-me. Então é assim, o Hagrid manda o Harry para a plataforma e simplesmente, olha, vais para a plataforma 9 3/4 e pronto, Caga e é nele, assim que né? funciona. Caga nele. E adeus, e não há aqui responsabilidade parental ou de figura parental, não há nada, não há um guardião, vais só. Tu que nunca ouviste falar sobre magia, vais só para a plataforma 9 3/4. Claro que depois temos aquele momento muito querido e fofinho, outra vez, com os Weasley, e claro que percebemos que era suposto acontecer para nos serem apresentados. Mas, Hagrid, come on. O Hagrid, eu sinto que ao longo das... Lá está. O Hagrid é aquele gajo que ele ao longo dos filmes ameaçam que ele vai ser despedido, né? E muitas das vezes, quando lhe ameaçam com certas situações, ele não merece ser despedido por essas situações. Mas há outras situações. Mas há tipo situações que eu digo, oh meu Deus, gigante. O puto mais importante do reino da magia. Vamos deixá-lo sozinho. O Hagrid é o guarda dos campos, mas o que é que ele faz lá? Alguma vez a gente viu ele a fazer alguma coisa? Vai passear o cão à Floresta Negra. Sim. Ele trata um bocadinho das criaturas mágicas, acho, não é? Ele vê se as abóboras estão todas boas. Sim. Tá lá, né? É um faz-tudo, é um faz-tudo fofinho. Tínhamos que ter esse elemento, eu acho. Olha, o que eu tenho que dizer é que o Hagrid é uma ganda cunha, tem um tacho muito bom, está bem? Que é meter lá, sabia? Verdade. André, mencionaste muito bem que temos contacto com os Weasley, a família Weasley, muito importante. Muito querida, sim. Muito importante. Completamente o oposto daquilo a que ele estava habituado com os tios. Aí vemos aí um belo contraste. É o 8 ou 80 completamente. E já no comboio, ele acaba por ter contacto com as duas crianças que iam se tornar os seus melhores amigos. O Ron Weasley. Já estás a falar do comboio. O que é que se passa mais? O comboio é das melhores partes. Sim, o comboio é das melhores partes e vamos falar do comboio. Porque é aí que ele é introduzido as outras duas personagens do trio. Então, mas não podes só dizer que ele conhece os amigos. Há assim uma entrada triunfal da Hermione. Eu ia chegar lá, mas o primeiro é o Ron. Eu estou a sentir aqui uma preferência. Pelo Ron. Olha, eu sou a não. defensora da Hermione. Desculpa. Não. Aliás, que fica aqui já mencionado. A minha personagem preferida é a Hermione. Ok? Sério? Okay. Não se está a notar. Estou a brincar. Aliás, o Ron, à medida que os anos passam, vai-me enfurecendo algumas vezes. Mas aqui ele está sério, a minha é o oposto. Okay. Eu acho que ele era um bocadinho... Ele era um miúdo muito... plain, não é? Assim, um miúdo muito sensal no início. E depois tornou-se, pronto, claramente o papel dele foi ficando mais
proeminente e a perceber-se mais qual é que era a função no grupo, eu acho. Ok. Embora Eu sim, acho que se eu não ele... estivesse lá era igual. És mau, João, mas sim, concordo. Isso foi mau. Estou a brincar. Isso foi Estou a mau, brincar. Era igual, pessoal. Estou a brincar. Eu não sou tão. Eu não sou assim tão eu gosto extremo. tanto do Eu não sou Ron. tão extremo olha. como o João. Mas pronto. Mas sim, Assim, sim, eu no gosto comboio. dele, mas tipo, se não estivesse lá era igual. A nível Olha, de o Ron história. só tem um defeito, que é estragar o par que devia ter sido. É só isso que eu vou dizer. Ai, não, Yeah. É só isso que eu não, vou dizer, ok? não, Yeah. não. Não faço parte dessa Dessa time, equipa, desculpa. ok. Não faço. Como não assim? faço. Não fazes parte Não faço, da não Team faço, Harry não Hermione? faço. Epá, eu lembro-me de ler os livros e pronto, e o pessoal falava, não é? Desse team, dessa equipa, desse ship, como se diz. Não faço parte, nunca concordei. Não sei se concordo com ele ter ficado com a Ginny, não é? Mas não concordo nada com Harry e Hermione. Acho que seria demasiado óbvio. Mas tens noção que E, aquilo é escrito para ser, era suposto ser esse, para até ao quarto ou ao quinto livro está escrito para serem eles. E pá, depois mas eu é que tipo, não. do nada Yeah. ela muda porque toda a gente já tinha Mas percebido. nunca fez clique para mim, não sei. Nunca Ok. gostei. Nunca gostei, não faço parte dessa equipa, desculpem. Ok. É assim, ela já mudou Ok. tantas coisas, ela podia mudar isto também. Epá, yeah. Ela tipo. Mas a cena é que. Digam nos como diz a comentários, Toca. pessoas que vão comentar, se vocês são time. Time Eu preciso de perceber se eu estou Hermione, aqui. Time Hermione e time Hermione. Eu preciso de saber se eu estou aqui errada. Epá, não. Eu sou o time Hermione. Tu és o time Não. Ron. 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 Sim. É tipo fusão Oh, eu no só Dragon preciso Ball. de saber. não é? Eu só preciso de saber se há muita gente a concordar convosco. Não, para provavelmente há dormir à mais gente a noite, concordar pessoal. contigo do que connosco, mas pronto, é a vida. Não sei. Temos que ver Pô, isso nos fazemos comentários porque eu uma preciso de conseguir poll. dormir à noite. Ok, Yeah. pronto, está lançado o desafio. Sim. Sim. Temos a introdução dos personagens bastante importantes, o Ron Weasley, Yes. que vai ser o amigo inseparável do Harry durante a saga. Ele tem um rato e é pobre. É basicamente essa a descrição. E tem bué de Gostei da irmãos. descrição. Sim, obrigado, João. E tem vários irmãos, por isso é fácil perder-se na maionese no que toca à sua família, porque todos já fizeram alguma coisa primeiro que ele, e agora ele, pronto, é só mais um. Ele tem esse sentimento que é só mais um. Coitadinho, assim. Todos os irmãos foram para Hogwarts, todos os irmãos lhes deram feiticeiros e pronto, agora vai ele para é a altura dele, não é? E, claro, a melhor personagem sempre, Hermione Granger. Hermione Granger, Yes. que vem de pais não mágicos, ou seja, muggles, mas ela a ter a oportunidade de se tornar uma feiticeira. A Hermione que já sabe alguns feitiços quando é introduzida, ou seja, ela está claramente avançada. Porque... Ela é muito boss. Sim, ela é muito boss. patroa. Aliás, ela é muita patroa daquilo eu devo tudo. dizer, eles os dois não conseguiam fazer nada sem ela. Ela é a personagem mais Não, importante não, porque não. é ela que faz o plot andar para a frente. Ela que consegue, tipo... Sim, ela é o cérebro por Sim, trás sim, sim. É o cérebro por daquilo trás tudo. do trio, sem dúvida. Sim, Nada sim, seria sim. feito sem ela. E aí, basicamente, tem já a interpretação de que ela é aquela miúda. É quase como um oposto do. Eu diria que é um oposto do Ron. Também do 8 ao 80 Sim. no que toca a exigência de saber coisas, do quanto sabichão são. O R é um bocado Os opostos atraem-se. certo, mas às vezes não. Eu vou defender este barco até ao fim. Eu quero dizer. Eu vou afundar-me com este barco. Afunda. Tipo Titanic. Traz um violino. Exato. Yeah. O R é um bocado um misto dos dois, não é? Está ali um bocado no meio. O Ron é aquele trapalhão. Trapalhão amigável. E a Hermione, ao início, é aquela sabichona que sabe tudo. Que é espantosa para... Já com a idade que tem para o grau de feitiçaria que ela é suposto saber. E ao início ela é um bocado... Por ser tão sabichona, os nossos dois personagens não estavam bem no cachar dela, ou seja, não se tornam logo amigos logo à partida.
Mas acho que há logo de início uma pequenina rivalidade entre ela e o Ron. Logo desde o do primeiro momento quando se conhecem. Sem eu dúvida. acho. Sem dúvida. Aquele and you are, tipo, quem és tu? Com aquele desdém dela Mas eu que não só acho- ela sabe fazer. Mas eu não acho que fosse desdém. Eu acho que é a não. própria maneira dela ser. Deu a entender isso. Sim. Eu Mas achei isso um bocadinho de desdém. Eu achei um bocadinho de desdém. Na cena em que foi, achei um bocadinho de desdém. Ok. Se calhar ela não é tão boa atriz. não soube ler bem os por acaso, papéis. acho que os miúdos no primeiro Sim, filme sim. são bué da cringe. É. Mas lá está, eu acho que eles não conseguiam fazer melhor. Foi não. Para Foi aquilo não. que tiveram. É capaz, já. Chegamos a Hogwarts, o comboio chega. Chegamos a Hogwarts e eles são. Antes sequer de serem apresentados à personagem que eu ia falar, a gente descobre que nem todos os pequenos feiticeiros, não é? São tão simpáticos como aqueles a quem fomos apresentados. Há uns que são esquecidos, Diz? tipo o Neville. Há uns que são esquecidos, Sim. tipo o Neville, e há outros que são os putinhos, Que é o tipo o Draco. Draco Malfoy, que é. Epá, este gajo irrita uma pessoa. Desde o primeiro minuto. Sim, é o típico vilão barato. Sim. Não morre de maneira nenhuma. Sim. Epá, desde o primeiro momento que tu olhas para a cara dele e pensas, eles escolheram a pessoa certa, a criança certa para este papel. É mesquinho, é tudo. É o cume do achar-se melhor que toda a gente, não é? Ele é o riquinho. É o riquinho ali do sítio. É o riquinho do sítio. É o cúmulo do privilégio, tipo, Exato. foi nascido e criado rico e a pensar que é melhor que tudo e todos por isso e porque a família dele é antiga e mais não sei o que dizer. Sem dúvida. Exato. E somos então depois também apresentados à professora McGonagall, uma das professoras mais. Vai ser uma das pessoas mais importantes de Hogwarts. Ela acaba por receber os alunos, a dizer que vão entrar na sala e vão ser colocados nas suas respectivas casas. Porquê? Porque Hogwarts tem 4 equipas: os Slytherin, o Ravenclaw, Hufflepuff e Gryffindor. Todos eles são casas diferentes, com os seus ideais diferentes, e tem um chapéu selecionador que basta pô-lo na cabeça que vais escolher a tua casa, porque vais saber logo à partida, consoante o tipo de pessoa que és, onde é que deverias estar. Mas olha que eu acho que é só tipo consoante o tipo de pessoa que eles são. Às vezes é da ideia que ele também mete na casa melhor para eles se desenvolverem e para eles crescerem. Sim. Porque há seleções que não faz sentido se não for assim. Certo. E ele diz isso quando mete o quando faz a seleção para o Harry, que ele conseguiria ser um ótimo bruxo em Slytherin. Portanto, que a casa o ia ajudar. Mas aí o caso do Harry é um caso diferente. É um caso em que o próprio Harry escolhe ir para Gryffindor. Sim. E ele leva a escolha dele em consideração. Mas, por exemplo, a Hermione não faz sentido nenhum estar em Gryffindor. Aquela personagem que até é apresentada no comboio não faz sentido nenhum estar em Gryffindor. Tipo Ravenclaw, não? É por Ravenclaw. Só que tipo, ela depois é metida em Gryffindor porque no fundo é a melhor escolha para ela. Para ela crescer como pessoa. Não sei se concordo. Okay. Não concordas com ela? Não sei, porque acho que Gryffindor e Ravenclaw são muito parecidos em muitas coisas e ela tem aquela coisa da coragem, ela chega Pois à frente, é, isso que eu ia dizer. O Gryffindor Exato, ou seja, sim. tem características nela que se calhar pendem mais para Gryffindor. Não sei. Mas ela também tem aquela coisa da competitividade e da escolaridade Sim. e de ser muito lógica e isso tudo, que isso é tudo Ravenclaw. Sim. E só que é tal coisa, ela se fosse para Ravenclaw ainda se tornava mais aquilo, aquela personagem mesquinha e desdenhosa que tu vês no comboio do E tu. sim. E ao ir eu por acaso tenho pena. Para Gryffindor, tipo, ela acaba por saber que consegue amizade. Potencia. Sim. Eu tenho E pena acho que eles não que mostrem é mais as outras casas.
Sim. Acho que fica um bocadinho esquecidas Acho que era nos isso. filmes. Acho que eu não quero ficar off-topic, mas acho que era uma bela oportunidade no Fantastic Beasts eles fazerem exatamente isso, né? Já que tem algo diferente. Pelo menos abordarem esse tipo de coisas. Pois, mas parece não era esse o que acabou, foco. yeah. Mas sim, tenho muita pena. Eu supostamente, segundo os testes da internet, não é? Sou Ravenclaw e tenho pena que eles não. Opá, no livro está muito melhor descrito e tu tens aquela imagem na tua cabeça do que é que são as casas todas e nos filmes dá a sensação que elas não existem. É um bocadinho. Sim, Passam basicamente é despercebidas. Gryffindor e é Slytherin. Exato, Pronto, e chega. toda a trama é ali entre as duas e depois as outras, Yeah. pronto, olha, são E acessório. introduzem tipo uma personagem de duas personagens de Ravenclaw para aí e tipo uma de Hufflepuff. Exato. E chega. Acho que se tivesse que dizer um defeito dos filmes seria esse, por exemplo. Não, É. não dão muita voz às outras, Mas é tal às coisa, outras mas casas. é difícil porque é muita coisa para meter em 2 horas. E Sim, então eles têm que fazer sim. cortes. Sim. Também reconheço que é difícil. Eu reconheço, eu só mas- tenho pena. Fico mesmo Eles triste. agora vai ser um jogo que é Hogwarts Legacy que Uhum. talvez se foquem mais nisso. Talvez, não faço ideia, que ainda não sei. Pois não. Mas dava para. Sim. Já agora, João, fizeste o teste como André? Yeah, Ravenclaw. Ok. Yay! Eu sou Gryffindor porque sou burro e corajoso. Gryffindor que é. Gryffindor não são burros. Estou a brincar. Não é estou a bem, brincar, não é bem estou a brincar, assim. estou a brincar. Estava a pensar mais no Ron. Mas Não, eu sou corajoso. eu vou defender o Ron até ao fim, ok? Eu sou corajoso e sou quem outras estiver a coisas. ouvir e estiver comigo, eu vou defender o Ron até ao Ok, fim. força. Portanto, Estamos é lá, isso. estamos lá a defender o Ron. Isso. não, tu não estás, eu estou. Não, ok. Pronto, já me apanharam a filtrando. Bom, o nosso trio é posto em Gryffindor, né? Porque, aliás, eu já chego lá. O Ron é posto em Gryffindor porque todos os seus irmãos eram Gryffindor, né? Hermione também Gryffindor, já abordámos isso. O que é que poderia ter sido? O Draco, mal, o chapéu nem lhe toca bem na cabeça e é logo Slytherin e já, estás apresentado, não é? Chega o momento do Harry e ele ainda fica ali um bocadinho a falar com o chapéu, a pedir para não ir para o Slytherin, né? Porque eu acho que é um promisto de duas coisas. Primeiro, ele queria ir para o mesmo grupo que o Ron, sinto. Não queria ir para o grupo do Draco. Exatamente, porque o Ron meio que já tinha passado a informação que os Slytherin são conhecidos por terem formado os piores feiticeiros que passaram para o lado negro. Também tem uma má fama, Sim. também não ajuda, Sim, não ajuda sim, ali é. à decisão. Sem dúvida. O chapéu acaba por lhe dizer: se não é Slytherin, é Gryffindor. E dá-te a ideia que, ok, o Harry pôde escolher ir para Gryffindor e foi isso que fez ele ir para lá. Acabamos por ter aqui também um pouco de introdução a outras personagens. O próprio Dumbledore, o reitor de Hogwarts. É assim, eu adoro o ator que eles arranjaram. Eu acho que dos dois, tivemos 2 Dumbledores, porque infelizmente o ator que escolheram após os primeiros filmes faleceu depois do segundo filme estar concluído. Mas dos dois eu acho que este é o que conseguiu capturar melhor a essência da personagem Dumbledore, a maneira calma como ele está em todas as situações, como parece saber tudo o que já aconteceu, tudo o que vai acontecer e ter Sim. um plano A, B, C e D para tudo o que está para vir. O que é que vocês acham da interpretação? Sim, eu concordo. Eu acho que, por exemplo, o Dumbledore do Jude Law, acho que se assemelha muito mais a esse primeiro na forma de falar, não sei, no jeito, do que depois ao ator que fez o resto dos filmes. João? Epá, eu, como não conseguia ver o outro Dumbledore a fazer estes 2 primeiros filmes, também não consigo ver este a fazer os outros 5. Também, é difícil Epá, imaginar. no fundo foi um sim. mal que veio por bem. Acho, porque este enquadra-se muito bem nestes 2 filmes, perfeito. Pá, não sei se conseguiria seguir assim, não sei. Pois, E sim. o outro nos outros 5 está perfeito, mas também não sei se conseguiria fazer estes primeiros 2. Porque são Dumbledores um bocado diferentes. Este é tal coisa, parece que está sempre... É o Dumbledore que está sempre 10 passos à frente de toda a gente, que sabe tudo e tem tudo sob controle. E o outro é uma personagem assim um bocadinho mais caótica, um bocadinho mais, sei lá, whimsical.
Sim. Sim. Tipo, vai com o vento e pronto. Sim, É eu acho que diferente, estes dois é filmes são um bocadinho difíceis de encaixar com os outros todos. Não que não façam sentido, mas porque são mesmo mais fofinhos, mais queridos, mais. É quase uma categoria, são quase mesmo filmes à parte. Depois as coisas começam a ficar sérias. Sim, sim. Temos a introdução depois da cerimónia da seleção acabada, né? Eles vão todos dormir e temos aqui uns minutos de introdução a vários professores diferentes. O professor Quirrell, que é o professor de defesa contra as artes das trevas, ele já tinha sido introduzido anteriormente na Diagon Alley, mas aqui também temos um bocadinho mais. Já está a ser introduzido. Já está a ser introduzido, ok, tu não sabes muito sobre ele. Sabes que ele é assim meio estranho, sempre assim, parece que com os nervos já à flor da pele, mas pronto, tu pensas que pronto, incompetente também, mas pronto. Não vemos ele a dar nenhuma aula, mas sim. Temos também a introdução da professora McGonagall, como referi, também uma professora importante. Ela não faz assim tanto neste filme, acho que no próximo filme ela faz já vemos um bocado em ação numa sala de aula. Temos também a professora Hooch, que é a quem ensina a andar nas vassouras. Já lá vamos. E temos o professor Snape, o grande. E temos a Sprout também. Não, a Sprout acho que é no segundo. É no segundo, pá. É no segundo, com as mandrágoras. Acho que é no segundo. Sim, é no segundo. Mas acho que estava lá também. Estava lá, tipo, estava a abanar a cabeça. É provável que ela esteja. Sim. Há muita coisa que foi cortada neste primeiro filme. O que é que eu ia dizer? Sim, então o professor Snape odeia o Harry, né? Claramente preferência por alunos de Slytherin, porque ele próprio foi Slytherin. Fala. E é o. Não me lembro o nome da designação casal, mas ele é tipo o perfeito. O professor encarregue da casa de Slytherin. Sim. A McGonagall é de Gryffindor e ele é do Slytherin. Sim. Claramente odeia o Harry. A partir do primeiro momento que ele nem fala, ele nem abre a porcaria da boca e está logo a implicar com ela, a fazer perguntas difíceis que ele nunca na vida iria saber, não é? Só mesmo para humilhar à frente da aula toda. Parece que a fama não é tudo, não é, Sr. Potter? Exatamente. Sim. Opiniões, Snape, gerais, neste primeiro filme, principalmente. Alguma coisa? Não sejam todos ao mesmo tempo, também não é preciso. Está bem. Neste primeiro filme, o Snape é um grande cabrãozinho. Podemos dizer isso no podcast? Podes, eu não ponho. Podes. Isto é uma maravilha. Mas, pronto, sim, é verdade, é um cabrão. Super tendencioso e super sketchy. Está ali sempre qualquer coisa que não se percebe bem o que é que está a ver e parece ter sempre más intenções. Sim, o filme leva-nos logo a achar isso. Um antagonista que durante muito o filme pensas que é o antagonista principal e depois acaba por não ser, spoilers. Mas pronto. Sim, o filme leva-nos logo a achar isso. Desde o primeiro momento achamos logo que ele é que é o vilão. Vai ser um dos antagonistas durante toda a série do Harry Potter até ao fim. Sim, e só percebemos porquê no fim. Sim. E depois torna-se que ele não é bem antagonista, é um anti-herói, mas já. Exato. Sim. Ele na aula que aparece está apresentado. É tipo, tu já sabes qual é que vais com ele naquela cena. Sim. Eu me ensinei as aulas de vassoura, não é? Porque temos uma cena das aulas de vassoura em que eles estão a aprender a levantar a vassoura, como pedir à vassoura para ir até a mão deles, a montá-la e tudo mais. O Neville, que é um dos alunos que é introduzido para nós como se calhar o mais incapacitado de todos para ser um feiticeiro. Trapalhão, coitadinho. Trapalhão, coitado, não é? Está sempre a esquecer-se de tudo. Aliás, a avó dele até lhe arranjou um item que é o lembrador, para se lembrar de coisas que ele esqueceu. Contudo, ele... Que é a cena mais inútil porque é assim. Exatamente. Não diz o que é que te esqueceste. Exato. Olha, esqueceste do quê? Esqueceste? Olha, boa. Sim. Então ele acaba por perder o lembrador porque acaba por subir demasiado ao ar sem saber bem o que é que está a fazer, não é? Parte o braço ou parece partir qualquer coisa ao cair. A professora, a Madame Hooch, vai levá-lo para a enfermaria.
o Draco apanha o lembrador, começa a gozar com ele, não é? O Harry começa... O Sim. bully tinha que fazer. Claro. E o Harry veste a capa de anti-bully. Temos que admitir que o Harry deu-lhe forte ali a montar a vassoura Sim. e a... É, não é? é Nunca, imaginem, nunca peguei numa vassoura voadora, não sei como é que isto funciona. Yeah. Epá, mas fizeste mal ao meu amigo, eu vou. Yeah. Acho Mas extraordinário. também, tipo, o Harry funciona bem por instinto. Sim. Ele, quando a Hermione estuda e trabalha, não sei o que, ele é tipo, olha. Disseste mal do meu amigo, espera aí. Olha, agora dá-me jeito, bora fazer aqui uma cena fixe. Sim. Aliás, ele acaba por conseguir recuperar o lembrador, acaba por ser apanhado, mas pela professora McGonagall, mas não é para ser castigado, não é? Acabamos por descobrir que o Harry tem um talento nato para andar de vassoura. Ele podia-se ter matado. Podia-se ter matado, claro, mas não, mas a gente precisa de um jogador para a equipa de Quidditch. Não precisamos. Exato. Por isso, em vez de seres castigado, que era aquilo que tu merecias, vamos recompensar-te como bom pessoa que és, bom transgressor que és. Então, todo o filme funciona muito assim, não sei. Aliás, ao longo dos filmes é um bocado assim, não é? É um bocado assim. Sim. 5 pontos para Gryffindor. Sim, sem dúvida. 5 pontos para Gryffindor. Tudo para Gryffindor. Já lá vamos, cá. Uma coisa que me deixa estupefacto. Atenção, e eu sou Gryffindor. Mas já lá vamos. Ele acaba por ser convidado a entrar na equipa de Quidditch para ser o Seeker. Seeker, lá está. Este filme tem tanta camada de coisas para contar. Ok, então. Introduz tudo, pá. Introduz tudo, sim. Praticamente então, quase tudo. Para tentar não me perder, o Harry tem um talento nato para a vassoura, não é? Vou dizer assim, para a vassoura, para o Quidditch. Acaba por descobrir que o pai também foi um Seeker, muito bom até, no tempo de escola dele. Ele acaba por ser convidado para a equipa para ser o Seeker na equipa de Quidditch. Ou seja, o que é o Quidditch? O Quidditch é um jogo que são 7 de cada lado, não é? Montados em vassouras, onde tens 3 balizas. Não, tens um Keeper, que é quem defende as argolas. Sim, tens 3 argolas. O objetivo é os Chasers, que são 3 do 7, colocarem a bola dentro das argolas. Tens 2 beaters, que é para enviar bludgers, que são bolas que estão quase assassinas, que estão pelo campo incontroláveis. Então eles têm cada um bastão, os beaters, para enviar os bludgers para os jogadores da equipa adversária, para os tentar fazer saltar da vassoura para fora, lesionando-os, né? What a sport. Temos também o Keeper, que é quem defende as argolas, tipo guarda-redes no futebol. E temos o Seeker, que é possivelmente a posição mais importante, porque ele está encarregue no jogo apenas procurar Snitch, a Snitch dourada, que é uma bolinha quase invisível enquanto está em movimento, muito pequenina, dourada, uma bolinha dourada que anda pelo campo. O Seeker tem que apanhá-la, primeiro com o outro Seeker, e quem agarrar a Snitch quase praticamente ganha o jogo, porque equivale a 150 pontos. Só para vocês terem uma ideia, sempre que um Chaser coloca a Quaffle, que é a bola do jogo, dentro de umas argolas, é 10 pontos. Ou seja, é preciso quase fazer 15 golos para chegar aos pontos do que equivale a agarrar numa Snitch. Ou seja, a Snitch... Sim, apanhas a Snitch e ganhas o jogo. Acho que supostamente no resto do universo não era suposto tipo a Snitch toda essa cena de apanhas a Snitch e ganhas. Eu acho que fica mais assim nos filmes e nos próprios livros, nos jogos contados nos livros, porque supostamente nos outros jogos do lore não é bem assim, não é tanto assim, digamos. É uma falsa impressão que fica. Sim. Supostamente. Sim, aliás, podemos já tocar nisso, na única cena de Quidditch do filme. Há um jogo, é assim, os livros tocam em mais jogos, mas o filme acaba por nos mostrar o jogo entre os Slytherin e os Gryffindor, que acaba por ser o primeiro jogo do Harry a jogar Quidditch. Ele acaba por, antes quer do jogo, ele acaba por receber uma coruja, onde tem uma Nimbus 2000, o que viria a ser uma das vassouras icónicas do Harry. É supostamente a melhor vassoura do mercado, é nova, lançada recentemente, e é mais... O Dyson das vassouras? Sim, exatamente, a Dyson das vassouras. O que é que acharam do jogo que eles mostram, de Gryffindor vs Slytherin? Ao longo dos outros filmes a gente vai tendo mais cenas de Quidditch.
Cada vez menos, atenção, mas aqui se calhar é pena, exatamente. Eu gosto muito do conceito e é pena que nos outros vá desaparecendo aos poucos. Se calhar aqui Sim, eu acho que o primeiro é muito fixe. Muito fixe. No segundo há mais conteúdo pessoal. Logo iremos para falar disso quando analisarmos eventualmente o segundo filme. Mas aqui é uma introdução ao como é que tudo funciona e acho que eles acabam por apanhar um bocadinho de tudo. Apanhamos golos, apanhamos o Keeper a fazer cenas, apanhamos os Beaters também a fazer cenas, e o Harry acaba por apanhar a Snitch e ganhar o jogo para Gryffindor, no seu primeiro jogo de sempre, apanhando a Snitch com a boca. Sim, eu acho que é muito fixe porque é muito introdutório, portanto acabas por ter um jogo de Quidditch quase, não diria do princípio ao fim, mas eu acho que é onde vemos mais o jogo a acontecer. Ou dos filmes em que se vê mais. Quidditch, eu gosto sempre de ver a cena de Quidditch. É uma das minhas cenas preferidas neste filme. Tínhamos mencionado que a Hermione não entra logo, digamos, no grupinho, não é? Ela é um bocado vista de lado, porque é essa bichona, e os miúdos são cruéis, como a gente sabe, não é? E às vezes podem não ser tão compreensíveis com alguém. Sim, porque tu já estás a passar aquela parte da aula de charmes à frente. É o que eu ia falar. Claro, acho que eu ia esquecer-me disso. Pronto. João é Leviosa, not Leviosa. We are Leviosa. Ron Weasley. Olha, quando eles se tornam amigos é muito fofo e é das minhas cenas preferidas também. Portanto, acho que sim, vale a pena relembrar. Temos essa cena do Wingardium Leviosa, que é tipo, é quase como se fosse The Last Straw. O Ron não consegue aguentar mais. Tipo, não. Eu vou falar mal de ti ao pé de toda a gente. Não... e a Hermione ouve, não é? E fica bastante lixada e vai chorar para a casa de banho. Coincidentemente, é o dia de Halloween, não é? Onde um troll das masmorras acaba por conseguir entrar na escola. Cinematografia brutal. Yeah. Temos que dizer isso Yeah, no salão de Halloween. Yeah. É a minha preferida. Não, é das minhas preferidas, vá. Ali com a última do jogo de xadrez. Mas eu adoro quando eles ficam amigos e conseguem derrotar o troll. Eu acho que é um momento bonito e a Hermione depois defende-os e diz que não, que a culpa foi dela, e acho um momento muito bonito. Certo, e onde todos ganharam pontos. Para Gryffindor. Claro, apesar de mais uma vez quebrarem as regras. Mais uma vez. Favoritismo, sem dúvida. Contudo, eles acabam aqui por ver o Snape, depois do troll estar derrotado, acabam por ver que o Snape tem uma mordidela na perna, ou seja, as calças deles estão rascadas e vêem sangue de uma possível ferida, não é? Eu acho que esse momento da casa de banho e do troll inicia um bocadinho acelera um bocadinho o passo do filme. Sim. Eu acho. É quando eles veem o Snape mordido, é quando, ok, já somos amigos, tu defendeste-me, aquilo começa a acelerar a partir daí, eu acho. É muito, muito bem feito. Certo. Porquê? Porque o nosso trio acaba por, digamos, estar a andar pela escola, eventualmente perto da noite, e acabam por fazer um detour sem querer. Acabam, porque eles não sabem ainda bem andar por lá, e acabam por ir para um andar que era proibido, ou seja, que o Dumbledore no início do filme disse que era proibido. Por causa das escadas, que se mexem. Eles acabam por entrar numa sala que é proibida, onde vê um cão gigante de 3 cabeças. E claro, para o pânico, não é? Acabam por fugir. Que se chama Fluffy. Fluffy, a gente acaba de descobrir que o próprio Hagrid deu-lhe o nome. Fluffy. O Hagrid que tem um amor incondicional por criaturas mágicas. Comedy Gold. O cão de 3 cabeças chama-se Fluffy. É verdade, também na cena da sala, com o Ogre, ainda na sala de jantar, naquela sala comum, é introduzido a Mrs. Norris e o Filch. Yeah. Que também são tipo aqueles antagonistas que andam ali. Sim. Mas depois acabam por se tornar um bocadinho como o cómic. Nos últimos, sim, sem dúvida. São usados mais para comédia. Yeah. Sem dúvida. Então eles acabam por descobrir, ok, vimos um cão gigante, o cão estava a guardar, parecia que o cão estava lá para guardar alguma coisa. O Snape aparece com a mordidela, isto está a esturra aqui. Então os nossos heróis, não é?
acabam por fazer uma coisa que iria ser quase um requisito para todos os filmes, não é? Um mistério para resolver. Onde eles começam a procurar o que é que poderá estar a acontecer, que mistério é que há para aqui, para ali. Várias coisas acabam por acontecer. Eles acabam por descobrir que existe a pedra filosofal e que possivelmente é isso que o Fluffy estava a guardar. E porque é que o Snape queria a pedra filosofal? A pedra filosofal que supostamente dá-te na gíria é o que dá-te a imortalidade, certo? Certo? Não estou a dizer errado, exatamente. E que o Snape gostaria de ter isso porquê? Inicialmente acham que sim. Inicialmente acham que sim, exatamente. Gostariam de ter isso porquê? Porque o Snape, eles acreditam que tinha sido um apoiante fervoroso do Voldemort no seu auge. Então eles acreditam que o Snape quer roubar a pedra para dar ao Voldemort para ele conseguir recuperar os seus poderes e para ele poder voltar a ser o grande feiticeiro das trevas novamente, recuperar os seus poderes. Mas eu acho que é importante dizer porque é que eles acham isso, porque vem de outra parte muito fixe do filme, que é quando eles... toda aquela história do dragão, do Hagrid, e deles irem para a floresta castigados, e deve ser dos únicos momentos em que finalmente há alguma justiça para o Malfoy, que... Não, coitadinho, estou a brincar, ele também sofre muito durante os filmes, mas aquela justiça dele também ser castigado, sabem? Quando eles vão para a floresta, supostamente aquela zona muito perigosa que ninguém pode ir, e o castigo deles é o quê? Irem para a floresta com o Hagrid. E é aí que eles veem então a figura, aliás o Harry vê a figura a alimentar-se do unicórnio e acha que deduzem então a partir daí que é o Voldemort que pronto, quer voltar e que precisa da pedra filosofal. Sim. Acho eu que estou a dizer bem. Estás a dizer bem. Porquê? Porque o Hagrid comprou um ovo ilegal com um dragão. Exato. Exato. O Harry acaba por descobrir isso, como referiste na Floresta Proibida, porque eles acabam por ser apanhados com a questão do dragão. Por causa do Draco finalmente um castigo, Malfoy, não é? aquele pirralho. Do Draco que foi... Sim, que foi foi lá ser um snitch. Foi tipo chibar-se, não é? Mas por acaso foi fixe, ele tipo foi chibar-se, todo convencido, e depois tu também estavas. Também estavas, vais apanhar. Karma. A cena na Floresta Proibida, a cena com o unicórnio, mais uma vez, muito bem feita, devo dizer. Tu ficas um bocado... Até tu tens medo pelas personagens quando se deparam com... É um bocadinho creepy, para mim de 10 anos. É muito creepy. Ou mais certo. É capaz de ser o momento mais creepy, ou um dos momentos mais creepies da cena. É capaz de ser o momento mais creepy, Sim. Eles aqui acabam por descobrir que, o Snape já sabe como entrar no... Eles dizem que o Snape já sendo o suspeito principal, já saberá como entrar no alçapão e passar o Fluffy e agarrar a pedra filosofal. Eles pensam, bom, temos que contar isto ao Dumbledore. Acabam por descobrir que o Dumbledore teve que se ausentar. Aliás, foi... Também é um tema bué, coisa ao longo da saga. Sim. Quando eles precisam... Loja fechada. Então eles acabam por decidir que têm que agir por eles próprios. O Neville tenta pará-los, porque ele acha que vão meter-se em perigo novamente em sarilhos e vão fazer perder mais pontos. Ele é que sabe defender a casa. Ele é muito querido. E Hermione, tipo, usam um feitiço para o petrificar e lá vão eles. Numa cena muito fixe também. Em que a Hermione mais sempre, ela é patroa dali da casa. Sempre. Estamos a entrar nos momentos, na última parte. Esta sim é a minha parte preferida. Filme, onde acho que é um bocadinho geral passar a parte do xadrez. Eles conseguem passar o Fluffy. Que é o desafio colocado pelo inicial. O segundo desafio é um desafio de herbologia. Mais uma vez a Hermione a salvar o dia, não é? Qual é o nome da criatura? Alguém sabe? Assim, agora não lembro. Qualquer coisa tipo...
tipo, em português é tipo as trepadeiras do diabo. Não sei Ah, se Trepadeiras do Diabo, exatamente. Obrigado. Pode ser isso. Pode ser. Sim. Devil's Vine, exatamente. Yeah. A Hermione acaba por descobrir como passar por isso, tens que relaxar e consegues passar. Ok, passaram. Depois temos ainda o desafio de apanhar a chavinha no céu, que é o desafio de Quidditch, onde o Harry monta a vassoura e vai atrás da... Há várias moedas no ar, não é? Ele tem que encontrar aquela que é a verdadeira, que acaba por ser aquela que tem uma asinha quase saltar do corpo. Consegue agarrar também, consegue entrar. E depois temos o desafio do xadrez. A parte mais brutal, diria, do filme todo. E não sei, das melhores partes da saga inteira. Vou só deixar isto aqui. Vou só deixar aqui esta informação. Eu achei muito fixe. Isso Não estou a dizer que é melhor. Isso é forte. Das melhores. Está lá nos tops, eu diria. Mas pronto, vou deixar a informação controversa no ar. Mais uma coisa para o teu pessoal dizer nos comentários. João, o que é que achaste? Eu achei muito fixe. Não é assim tão bom. É fixe, está muito bem feito. Eu adoro a cena, desculpa interromper, eu adoro o facto das peças serem gigantes. Mas eu acho que tem mais significado do que isso. Temos que olhar para as camadas de toda a cena, não é? Portanto, consegues perceber, cada um tem um papel ali. Quando o Ron se vira para o Harry e diz que sabe que tem que ser ele a avançar, eu vou defender o Ron para sempre, amigos. Pronto, vai acontecer. Eu acho muito bonito, se calhar não pelo jogo em si, eu acho que a cena do jogo para a altura também foi muito fixe, mas pelo que significa aquele primeiro jogo deles e o papel que cada um depois tem ali no grupo e na saga inteira, achei muito fixe. Pronto. Informação controversa, mas amigos, eu defendo isto. É sim, a cena está fixe. Gostei do sacrifício do Ron. É tipo a única cena no filme em que o Ron é útil. E pronto, agora só quem vê aquilo só tem que esperar até o último filme para voltar a ter utilidade. E, isso... Também não sei, mas olha... Controvérsias. Abriste a minha curiosidade, vou pensar nisso. Mal logo quando estiver a tentar dormir, vou pensar nisso. Mas sim, a cena está muito fixe. É das melhores cenas do filme, apesar de eu gostar mais da... Mas a cena do troll também é das minhas preferidas. Eu E disse do isso. confronto final. Sim. Eu gosto muito da cena. O Ron é deles quem sabe jogar melhor Ele brilha xadrez, aqui, então amigos, ele brilha. é normal. Ele brilha aqui. Eu só não percebo uma coisa, porque é que ele tem que se sacrificar? Sim. Para ganhar o jogo. Não, mas porque é que a peça do cavaleiro, do cavalo, não se mexeria se Não, ele porque estava é o assim? Wizards não. Chess coisas. Não é assim que funciona. E tipo, a peça completa não é coisa, não é o cavalo. É, tipo, ele é o cavaleiro em cima da cavaleiro. peça. Portanto, se ele não estivesse, não estava... Exato. A peça não andava. Ok. Pronto. É um bocado isso. Pronto, ok. E ele tem que se sacrificar para atrair a rainha adversária para depois eles poderem dar checkmate. Ok. Muito bem. Então, ok. Então Ron vence o jogo. Sacrificando-se. Hermione fica com ele, né? A ver se ele não falece. Volta para trás. Não falece para ali. E o Harry decide ir sozinho enfrentar o Snape. Mas quem aparece senão o professor Quirrell? Não era o Snape. Plot Meu Deus, twist. como assim? Plot twist. E acabamos por perceber que era o Snape a tentar. Por acaso É um bom reveal, é um bom plot twist. As pistas estão lá, mas claro que tu estás. Estão lá, mas depois leva-te sempre a pensar que é o Snape. O Snape, basicamente, o Snape era o gajo que estava a tentar impedir o Quirrell de fazer isto. Mas o Snape também não sabia bem que era o. Mas eu acho que não ficamos tanto com essa sensação certo. no fim. Acho que só ao longo dos filmes é que tu percebes que o Snape estava a tentar impedir. Acho que no filme fica assim um bocadinho incerto. Pelo menos. Não, tipo, no filme percebes que ele estava a tentar impedir que fizesse mal ao Harry. Tipo, aquela cena do. Sim, tens razão. No jogo de Quidditch, Sim, ele está a lançar parte, a contra-maldição. E isso fica logo explicado. E há mais uma cena qualquer que eu já não lembro. Mas
Pronto, e fica aquilo coisa, mas ele também não percebia bem o que é que eu estava a tentar ajudar Pois, o mas Harry, sem ele próprio mas também não saber, percebia o que é que sim. estava a passar. Não percebia bem o que é que estava a passar. E também tem o confronto dele com o Quirrell, em que ele desconfia de qualquer coisa do Quirrell, mas também não se sabe o que é que está a passar ali. Sim. Yeah. O Quirrell que tira o seu turbante, não é? E revela que é um Two-Face. Tem duas caras. Esse momento da novela literalmente, mexicana. na cabeça. Na nuca Yeah. tem o Voldemort. Coisa mais estranha, gente. Que é uma cara. What the fuck? Sinceramente, sim, sem dúvida. Yeah. Então Voldemort perde os poderes 11 anos antes e acaba por sobrevive, está ali, está ali meio doido, meio não sabe bem para onde é que está. Acaba por meio possuir o Quirrell ou alguma coisa assim e está alojado na nuca, na nuca dele, não é? Yeah. E acabamos por descobrir que o Harry, por alguma razão, já tem a pedra dentro do bolso dele. Sim. Sim, essa parte é que é mais confusa. É confusa, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, até depois o Dumbledore explicar. O que é que ele tem? Mas mesmo depois dele explicar, eu nunca percebi bem. É tipo. Ele consegue tirar a pedra porque não queria a Sim, pedra. ele basicamente. Assim, A pedra foi ter. Ou seja. O que eu entendi é que a pedra surgiu no bolso dele porque era como se fosse mais um dos testes que tinham de passar. Portanto, ele ficava com a pedra porque ele não a queria efetivamente para usar, queria salvar no fundo a situação e portanto era tipo honroso, era nobre a causa. Sim, mas é tal coisa, mas é um bocado esquisito porque não há nada que te leve a crer que o espelho sirva para isso. Sim. Verdade. É assim um bocado confuso. É um bocadinho. É um bocado assim esquisito, Mas funciona isso. Pronto, Acaba por funcionar. Funciona porque porque o Harry tem a pedra, magia, né? O Harry tem a pedra somehow, né? Dá-lhe poderes nas mãos para queimar a cara do Quirrell. Não. Porque foi sempre essa ideia que eu fiquei. Essa que era parte a para mim pedra também é que lhe dava confusa. Eu o acho que é poder. mais confusa do que a parte da pedra, gente. Eu acho. Mas depois é explicado muito mais à frente, depois é explicado, mas não por causa do sacrifício da Lily, pronto, spoilers, o Voldemort não pode tocar no Harry, tipo, pois, no primeiro filme nós percebemos isso. E então quando o Harry tipo joga as mãos ao... Exato, no primeiro filme não se percebe muito bem, é verdade. Certo. Mas pronto, depois tipo quando o Harry toca no Quirrell e por extensão no Voldemort, acaba por porque o Dumbledore diz alguma coisa do género é o amor, Harry. Sim, uma coisa muito novela, lá está, um bocadinho novela mexicana. Mas só tipo no 4 o que é exato. Sim. Sem dúvida. Sim. Harry vence o Quirrell, a.k.a. Voldemort. Voldemort sai do corpo do Quirrell e lá vai a vidinha dele. O Harry desmaia, acaba por ser encontrado e já acorda na enfermaria com o Dumbledore a vê-lo dormir, um bocado creepy, né? Devo dizer. Um velho a ver um miudinho a dormir é sempre um... É que nem são... É que nem são família, né? Acho um bocadinho estranho. Mas pronto, isso sou eu. Não é avô dele. É como se fosse lá uma figura parental. tens que dar o desconto. É como se fosse. É verdade. E agora vem aqui para a parte que eu tenho que falar. Ventila connosco. O filme vai concluir com a parte em que, no final de todos os anos, em Hogwarts, é dada uma taça de equipa, ou seja, um troféuzinho, né? A equipa que conseguiu mais pontos. Eu acho que até já sei para que tu vais dizer sobre não isso. só não é só para premiar digamos os alunos em geral em equipa, né, porque é um acumular de pontos, mas também a casa que mostrou que não só cumpria ali à risca os valores da escola, não é? Eles estão ali, né, a dizer quem é que ficou em posição. Gryffindor, quarto lugar. Tu consegues perceber, pronto. Perdeu-se estes gajos, estes putinhos da merda perderam bué de pontos ao longo dos anos para a casa, consegues perceber. Em terceiro lugar é Ravenclaw, Hufflepuff, eles também. É Hufflepuff. Segundo Ravenclaw e primeiro Slytherin. Pronto. São os vilões, mas pronto, tu pensas, bom, mas estes gajos não andaram a perder pontos, atenção, eles merecem, né? Ao menos tipo, é merecido, né? Porque pelo menos tu não vês eles a andarem a fabricar pontos onde não existem, né?
Mas depois Dumbledore levanta-se, né? E eu sou Gryffindor, atenção, mas isto é ridículo. Só porque não ganho a equipa que eu quero. Já vou lá uma batalha de pontos. Vou dar aqui. Eu gosto particularmente dos 10 pontos para o Neville. Eu acho que devem ser os únicos. Vou dar os 50 que pontos a Hermione. São mesmo merecidos, não é? Mas. Eu acho que a parte mais fixe dos 10 pontos para o Neville é a pausa que existe, que é tipo, ele dá os pontos ao Harry, dá os pontos ao Ron e à Hermione, e depois é tipo, ainda não chega, porque estavam espera aí, empatados, estava lá não mais podiam 10. ficar Não, empatados. o ridículo. Então, não, espera. O ridículo é que o R. O Hermione é 50, o Ron é 50, o R é 60. Dude, Só ele mesmo para sacrificou-se, empatar. ele podia ter Aquela morrido. Temos merda. que pensar aqui na vida. Os outros três também podiam ter E morrido. depois é tipo, espera aí que agadei-me nas contas, ainda falta mais. Yeah, a minha- Espera lá, empataram. A idade Se já calhar não é o pode que ser. era. Espera aí, a quem é que podemos dar mais pontos? O Neville. Ridículo. Olha, eu E não há tinha mais tido uma nada, depois queixa. não dizem mais nada sobre Hufflepuff, nem. Ou seja, claro que está subentendido que passaram para o último, mas quão triste, Yeah. não é? Eu, se fosse Hufflepuff, naquele momento ficava muito triste. Tipo, então estes. Enfim, não é? Estes caras. Caralhos. Sim, que nós estávamos tão bem classificados e de repente já ninguém quer saber. Vai ser assim. Spoiler alert, vai ser assim. Yeah. A cena é que, tipo, mesmo depois as outras casas ficam bem contentes de Gryffindor Eu ganhar acho e que não eles Slytherin. só Não sei porquê, aceitam, mas, sabes? É sorrir e aceitar. Sorrir e aceitar. não, mas Pois, eles fazem tipo na festa quando ele muda não tipo, importa, a decoração. não importa. Pronto, Toda a olha, gente não faz somos tipo nós, mega nunca festa. somos nós, está tudo bem. Vamos festejar. Tipo, Já não ganhamos uma tudo taça na bem, vida, vamos só está tudo festejar. bem. Então, qual é que gostamos mais? Slytherin ou Gryffindor? Pronto, olha, dos Yeah. dois males, pronto. Yeah. Boa. Olha, só mesmo para concluir, um roubo. O único que foi merecido para mim foi o Ok. Neville, Yeah. porque Devia de ir ao VAR. O VAR devia ter o Neville decidir mereceu, aqui. gente. O Neville mereceu, ele mereceu. Está bem, mas mesmo assim ficava 10 pontos não iam fazer diferença, não. Tipo. Ai, antes de passarmos para o... E lá está, para concluir, eles ganham a taça, o Harry despede-se dos seus amigos, porque o ano letivo acabou, despede-se do Hagrid, e com a promessa que para o ano a mais... Spoiler vai ter que alert, voltar para os seus tios, vão infelizmente. ver mais, não é? Muitos Foi mais, atenção, não é? Isto teve sucesso, por isso vai acontecer. Ainda está a ver mais. Sim, e temos os créditos. Antes de falarmos da trivia, algum momento do filme que não tenhamos mencionado e que vocês gostaram e gostariam de mencionar? Força, é a vossa vez. O Natal foi muito, muito fofinho, já que o primeiro filme é só coisas fofas. Temos que dizer que o Natal sim. em Hogwarts é muito fofo e o Ron ficar com o Harry. E Exato, introduz o sim. conceito do xadrez também. E do manto, manto de exatamente, de das invisibilidade, camisolas. que é um cheat code, que é um cheat code Das camisolas usado dos muito Weasley, equilibrado. também muito fofinho. Pronto, o filme 1 é muito fofo, é só o Natal fofo. é muito fixe. Nostalgia fofa, o filme 1. Sim. Eu gosto da cena do espelho. Ai, isso é tão que o Harry triste. encontra. É só muito triste, muito depressivo ali no filme. Mas é uma boa cena. É uma boa cena, uma das cenas mais deep, sem dúvida. Do que É um cheirinho do que vem está. lá. O R encontrar. É um cheirinho do que vem lá e é um cheirinho do que o R podia muito bem ter sido influenciado por aquele espelho, continuar a ir lá constantemente, né? Porque dá-lhe aquilo que ele quer. E ele até é um bocado, porque ele durante muito tempo, tu no filme se calhar não tens Não, tanta no livro atenção, sim. mas No livro, sim. ele vai lá várias vezes, mesmo no filme, ele depois tem uma conversa com o Dumbledore a dizer que tipo, estás aqui e havia muitas vezes aqui. E eles depois movem o espelho e tudo por causa disso. Que é a altura que depois se mete o espelho a guardar a pedra filosofal. Da parte trivia encontrei aqui muitos dados interessantes. Como sempre, estão mais que à vontade para comentar qualquer ponto que eu menciono. Então, o filme saiu em 2001, como já tinha referido, com um budget de 125 milhões de dólares. Teve um retorno de 1 bilhão e 22 dólares. Coisa pouca, Era mesmo para continuar, não é? Mesmo para continuar. Milk the cow. Coisa pouca.
O filme, em 2002, era o segundo filme mais profitable de sempre, com mais retorno de sempre, só atrás do Titanic. Vocês por acaso perguntam, e agora em que lugar está? De momento está no 48º lugar. Entretanto saíram mais 46 filmes que já faturaram mais. De Harry Potter ou 46 outros filmes tempos. de outras coisas? É que de Harry Potter também não está muito longe. Não, eu acho que só houve mais um filme do Harry Potter, que foi o último que ultrapassou este saírem filmes de Harry Potter não também não está longe de serem 46, não é? Estamos aqui... A Catedral de Gloucester foi a escolhida para filmar grande parte das cenas de Hogwarts. O responsável pela Catedral na altura aceitou o convite para filmarem lá, porque disse que admitiu que era um grande fã dos livros e que era uma honra eles poderem filmar lá muitas das cenas para a adaptação para o cinema. Contudo, na pequena vila os habitantes não estavam satisfeitos que a catedral fosse usada dessas maneiras para filmar cenas, e que consideravam isso impróprio para a igreja e para a religião católica. Então houve a promessa que iam sair todos à rua para protestar isto que estavam a fazer. No dia do protesto só uma pessoa apareceu. que é uma história fantástica. Não sabia dessa história, mas isso é muito bom. Então, o Alan Rickman foi escolhido a dedo pela J.K. Rowling para interpretar a personagem de Snape, tendo recebido várias instruções pela própria sobre detalhes vitais do backstory do Snape, que ele não poderia revelar a ninguém até o último livro sair, coisa que o Alan Rickman cumpriu à letra. Eu acho que esta história... Eu já sabia o desfecho da personagem. Certo, eu acho que esta história é conhecida. Até. Os atores crianças, para dar um ambiente mais de escola, nas pausas das filmagens eles tinham que fazer o próprio trabalho de casa. Eles tinham, para dar assim mais um sentimento de escola real. Ainda bem para eles. Certo, sim, é verdade. A atriz Rosie O'Donnell e o Robin Williams queriam muito participar com papéis no filme, e até chegaram a concordar fazer papéis sem receber qualquer dinheiro, porque eles eram bastante fãs dos livros. As personagens em questão era a Rosie O'Donnell como Molly Weasley e o Robin Williams como Rubeus Hagrid, respectivamente. Contudo, a J.K. Rowling só queria atores e atrizes que fossem da Grã-Bretanha e não queria americanos a interpretar os papéis das personagens deles. A Warner Brothers, que é o estúdio que adaptou os livros, originalmente queria fazer os filmes como desenho animado, ou então a certa altura tiveram a ponderar em fazer vários filmes fazer várias adaptações dos livros num só filme, ou seja, fazer 3 livros num filme só. Ixi. Mas a J.K. Rowling disse não, é muito má ideia. Não. E eles, pronto, aí decidiram fazer a adaptação dos livros todos para live action. Então, acho que já tínhamos referido aqui, os criadores do filme queriam muito ter atores que fossem muito semelhantes às personagens do livro. E chegou a ser algo que eles procuravam tanto que o próprio Daniel Radcliffe chegou a usar lentes de contacto com olhos verdes, para lhe dar a sensação de ter olhos verdes, que ele não tem, e ter a Emma Watson a usar dentes falsos para estar mais parecido aos dentes os dentes sobressaídos de Hermione. Contudo, Hermione não conseguia falar com os dentes falsos na boca, e os lentes de contacto deram ao Daniel Radcliffe, davam-lhe irritação nos olhos. Então essas ideias foram largadas. O Harry foi a personagem que foi mais difícil de encontrar. No final acabaram por fazer em casting 5.000 rapazes, e nenhum deles serviu. Contudo, eles eventualmente encontraram o Daniel numa peça de teatro. Os pais à partida não queriam que ele
entrasse e fizesse o casting, porque diz que queria que o filho concentrasse nos estudos e que não queriam que ele entrasse no mundo de Hollywood. Mas após várias tentativas e de várias conversas, acabaram por convencer os pais para que o Daniel entrasse. O Richard Harris, que é o nosso Albus Dumbledore, só aceitou fazer o papel porque a sua neta o ameaçou que nunca mais falaria com ele se ele não participasse. Que é sempre bom, não é? O mesmo Albus Dumbledore que ele já tinha uma idade avançada, então ele tinha um bocado de dificuldade em lembrar-se de alguma das suas falas. Então o próprio Daniel Radcliffe, o nosso Harry, contracenava muito com ele, praticava muito com ele antes das gravações, de forma a ajudá-lo a lembrar-se das suas próprias falas, o que acho que é bastante querido. O Tom Felton, que é o nosso Draco Malfoy, não leu os livros antes de fazer o casting, e quando chegou à parte dele e perguntaram-lhe qual era a parte preferida do livro dele, ele mentiu. Disse, ele copiou exatamente a fala do miúdo anterior dele. Então o Chris Columbus achou isto engraçado e disse, ok, tu és a pessoa ideal para o papel. É claro, Draco. Yeah. O Daniel Radcliffe, ao que parece, ganhou a fama em miúdo nestas filmagens de ser a pessoa que fazia partidas. Então ele chegou a pegar no telemóvel do ator que faz de Hagrid e mudou a linguagem para turco. E então eles depois tiveram que falar com uma pessoa da produção que por acaso tinha um pai turco, teve que ligar ao pai para ajudar-lhe a mudar a linguagem. Ia bem! Boa partida. Ok, boa partida. O Rupert Green, que é o nosso Ron, fez um rap em vídeo a explicar porque é que devia reter o papel de Ron. Uau! Vês! Não é a cena mais Ron de sempre. E por fim, o último pedaço trivial, o Daniel Radcliffe, ao longo das filmagens de todos os filmes de Harry Potter, usou ao todo 160 pares de óculos. Nossa! Essa já tinha visto. Ele estava sempre a esquecer e a parti-los. E pronto, chegamos ao fim do trivia. Sabe que quis falar um bocado da J.K. Rowling cá em Portugal, ou assim? Foi cá a professora, no Porto. Ela inspirou-se, os fatos de Sim, tipo as capas e tudo mais, é inspirado aqui nos trajes académicos. Sim, o Salazar Slytherin é inspirado no Salazar. Peço desculpa, eu na altura li isso e pensei, estão a inventar. Não, ela foi professora aqui e ela tipo costumava no Porto ir para o Café Majestic e ela escrevia lá. É para isso que vocês estão cá. Para concluir, malta, Okay. Harry Potter e a Pedra Filosofal, em que lugar está no vosso top de filmes de Harry Potter? Epá, pergunta difícil agora. Ok, se cá vou eu primeiro. Sim. Este filme é dos 8, é o meu terceiro favorito. Eu punha para aí em quarto, Eu acho que a minha é o quinto, quinto. talvez. Ok. Curiosidade, qual é que é o vosso ranking? Primeiro, Talismãs da Morte, parte 2. Segundo, Cálice de Fogo. Terceiro, Pedra Filosofal. Quarto, Câmara dos Segredos. Quinto, Prisioneiro de Azkaban. Como assim? Eu tenho problemas com esse filme. Eu gosto desse filme, mas não gosto que é muito... tem pouca cor. Pronto, larguei a bomba. A bomba, sim. O Príncipe Misterioso. Sétimo, Ordem da Fênix. E último, Talismãs da Morte, parte 2. Parte 1. O meu preferido é o Prisioneiro de Azkaban. Acho que... Ok. Mas eu acho que isso é... Toda a gente acha que é esse... Sim. Atenção, está um bocadinho um empate entre esse e o 4, o Cálice de Fogo. Não sei, está ali, mas pronto, se tivesse que assim, olha, vais morrer e tens que dizer era o Prisioneiro de Azkaban, depois o Cálice de Fogo, depois acho que vem o 2, porque eu tenho bué a memória, tipo a Câmara dos Segredos, eu tenho imensa memória desse filme. Até mais do que este primeiro, não sei porquê, ficou-me. Depois, os Talismãs da Morte, parte 2. Depois, então, a Pedra Filosofal, 5, acho eu, né? Depois, a Ordem da Fênix e os Talismãs da Morte, parte 1, em último. A Ordem da Fênix e esses são os que eu gosto menos. Ok. Olha, Prisioneiro de Azkaban,
Segundo, Ordem da Fênix. Como é que vocês não gostam da Ordem da Fênix? Impressionante. Como assim? Houve aquela fight no final do Dumbledore mas tu não vês o... Mas não é suficiente, pá. Departamento dos Mistérios. Fogo. E é bem relevante, mano. Fogo. Ok, pronto. Mas pronto. Ok, depois é o Talismãs da Morte, parte 2. Pedra Filhos Fall. Cálice de Fogo. Câmara dos Segredos. O Príncipe Misterioso. E depois o Talismãs da Morte. É assim, só porque o Prisioneiro de Azkaban está em quinto lugar, não quer dizer que eu não gosto, atenção. É só porque há aquelas pequenas coisitas que ficam lá, pá, e não me faz apreciar tanto. Pá, eu acho que é o primeiro filme que começam as coisas a ficar assim dark e eles ainda são putos e não há muito drama, pá, há drama, mas não há drama suficiente, sabes? Mas, pá, não sei, adoro. Desculpa, eu lembrando de uma cena. Eu acho que o Ordem da Fênix vai assumir uma posição na minha. Que eu lembrei-me que o Príncipe Misterioso é aquele onde há as hormonas todas aos saltos. E esse é fixe. Esse é o nascer de Robin. Olha, vês o que é que eu já estou a dizer? É por isso mesmo. Obrigado. Exatamente, mais uma. Estás a dar motivos para enterrar ainda mais um filme. Adoro, não. Eu mantenho o que disse, a minha posição mantém-se. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Ao João, à Andreia. Obrigada, gostei muito. Obrigada. Pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Eventualmente iremos analisar os outros filmes. Vai ficar aqui o cheirinho do que está para vir. Porque os outros ainda têm muito mais coisas para falar e debater. Obrigado mais uma vez por ouvirem. One of a wizard's most rudimentary skills is levitation, or the ability to make objects fly. Do you all have your feathers? Good. Now, don't forget the nice wrist movement we've been practicing. The swish and flick. Everyone? The swish and flick. Good. Oh, and enunciate. Wingardium Leviosa. Off you go then. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. You do it then if you're so clever. Go on. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh, well done. See here, everyone. Miss Granger's done it. Splendid. Wingardium Leviosa. Well done, dear. I think we're going to need another feather over here, Professor.